Eu quero retomar o assunto trazido aqui pelo senador Pedro Taques, que está, nesse momento, rodeado dos estudantes do Mato Grosso que nos visitam, e que permitiu um debate de quase 1 hora com outros senadores. É sobre o que vem acontecendo ultimamente nas cidades brasileiras. O Brasil, de repente, caiu com uma grande surpresa das manifestações de rua. Eu quero dizer, sinceramente, que a minha surpresa é que as pessoas fiquem surpreendidas. Ninguém podia saber que isso ia acontecer esse fim de semana, mas era óbvio que todos os ingredientes estão dados para que isso acontecesse e para que continue a acontecer, mesmo depois que haja uma parada por algumas semanas ou meses ou anos e voltar tudo de novo. Porque o povo vai para a rua para derrubar os regimes militares ou para alertar os democratas de que a democracia está doente. E a nossa democracia está doente. Ela está doente pela corrupção, ela está doente pelo distanciamento entre nós políticos e o povo. E o poder executivo ainda mais distante do povo e distante do Congresso. Ela está doente pelos partidos de mentirinha, como tem sido dito. A democracia está doente. Mas, sobretudo, ela está doente porque deixou de oferecer expectativas para os jovens, divididos em 2 tipos. Os órfãos de propostas utópicas e os órfãos dos serviços públicos no imediato. Nós vivemos uma sociedade de orfandade, por falta de propostas, de sonhos, ou por falta dos serviços básicos essenciais nesse momento. O que está na rua é um debate entre o público e o privado. Quando as pessoas vão para a rua por causa da passagem de ônibus, na verdade é uma reação a décadas e décadas de prioridade ao transporte privado, que já se esgotou como alternativa, pelo trânsito que nós temos, pelo custo que representa, se esgotou. Não investimos no transporte público de qualidade, como faz qualquer metrópole que queira funcionar bem. O que está a orfandade é entre a participação e o isolamento. Políticos em contato, em convivência, ouvindo, falando a linguagem do povo, ou isolados, como a gente vê o governo federal feito de uma maneira cega e surda. A presidenta da República, eu já disse mais de uma vez aqui, precisa de um oculista e um oftalmologista para ver mais longe em vez do imediato e para escutar o que a opinião pública está dizendo. Nós temos um divórcio porque nós não estamos sintonizados com a alma do povo. E quando políticos eleitos democraticamente não estão sintonizados diretamente com a alma do povo, a democracia fica doente. Nós estamos entre a honestidade e a corrupção. As pessoas estão na rua por um desses lados. Nós estamos entre a transparência ou o voto secreto. Nós estamos entre a busca de aumentar o consumo ou ampliar o bem-estar social. Essa é uma orfandade que nós vivemos. Nós estamos na orfandade entre estádios para fazer uma Copa, que eu, há meses e meses e meses, digo aqui que é um equívoco o Brasil ter assumido a responsabilidade de fazer essa Copa, e, ao mesmo tempo, investimentos no setor público. Há uma orfandade entre o longo prazo e o curto prazo. Isso é que levou o povo para a rua. E se nós não entendermos isso, eu temo que daqui a algum tempo surjam faixas pedindo a renúncia de todos os políticos com mandato no Brasil. Eu temo, porque aí sim é querer curar a democracia, dando-lhe um choque tão radical que ela própria pode não sobreviver. Ou nos adiantamos a entender a dimensão profunda da crise que nós estamos vivendo, da qual a rua é uma surpresa porque foi ontem, mas não é uma surpresa para mim que tenha acontecido. Ou olhamos não como surpresa, mas como a percepção de algo que estava sendo gerido, gestado ao longo de anos no Brasil por políticas equivocadas, ou nós estamos caminhando para aquilo que vem depois. Ou
ou nós estaremos caminhando para aquilo que vem depois das doenças não curadas, que é a morte. Eu não digo a morte da vinda da ditadura, eu digo a morte de uma democracia que não tem sintonia com a opinião pública, com a alma do povo, com as exigências de futuro. Uma democracia doente como a nossa. Felizmente, a juventude brasileira, sejam aqueles que são conscientes e são órfãos de uma utopia, seja aqueles que nem são conscientes, mas são órfãos dos serviços públicos que não lhes são oferecidos porque eles são pobres, eles despertaram. Oxalá eles nos despertem. Oxalá despertem, sobretudo, o poder executivo. Oxalá despertem os partidos, especialmente o partido majoritário que está no poder, para que deixe de ser cego e olhe o futuro, deixe de ser surdo e ouça todos, inclusive aqueles que o criticam, aqueles que têm posições diferentes. Por favor, governo, nós todos, juntos, ouçamos a voz do povo e entendamos, sem ter surpresa, de que a única surpresa seria ter demorado tanto o grito do povo na rua diante da nossa omissão, da nossa falta de sintonia, da nossa falta de compromisso com a alma do povo brasileiro, que hoje está na garganta dos jovens nas ruas. Senhor presidente, eu gostaria muito de o senhor presidente falar que o Senado precisa cumprir seu papel. Há um momento oportuno para o Senado, de alguma maneira, o senhor presidente que deveria pensar como participar disso, não ficar omisso, não ignorar, termos olhos e ouvidos.